primeira possibilidade ou oportunidade de fazer teatro, né? E aí eu fui fazer uma tartaruga. O quê? Uma tartaruga? Hein? Tartaruga? Uma tartaruga. No teatro infantil, eu fazia uma tartaruga. O cara montava em cima de mim e eu andava. É verdade. Eu levava o cara para o fundo do mar, né? Se chama Urashima Taro. Era uma lenda japonesa, né? Ele levava o personagem pescador para o fundo do mar para ele ir ao encontro da grande rainha do mar, que vivia no fundo do mar e tal. Era uma história bonita, mas eu não podia fazer japonês, então fiz uma tartaruga, né? E, aliás, eu fiz um japonês uma vez numa peça, primeiro japonês de cabelo verde que eu vi até hoje, porque eu pintava o cabelo de preto e no final da peça ele estava verde. Porque eu pintava com um rímel, eu cortei o cabelo curtinho e eu pintava com rímel. E à medida que eu ia fazendo, sei lá, o calor, havia uma mudança, uma transformação química qualquer, que de repente meu cabelo terminava verde, né? E eu fazia um personagem chamado que era um promotor japonês numa peça chamada O Soldado Tanaka, que foi a estreia. Parente do Diogo. Hein? Parente do Diogo, parente dele. É Tanaka, ele? É Tanaka. É? E era uma peça alemã chamada O Soldado Tanaka, que era logo após guerra e tal, Segunda Guerra, né? E o Tarcísio Meira, inclusive, fazia o juiz, né? Foi o primeiro trabalho profissional dele também, do Tarcísio, né? Mas o Tarcísio era moreno, então ficava um japonês mais fácil, né? O meu era complicado, né? Mas eu não planejei nada, não. As coisas foram acontecendo e eu fui deixando acontecer. Eu me lembro que quando eu fiz Quem Tem Medo de Virginia Woolf, eu fiz na primeira versão, que era com a Cacilda Becker, o Valmor Chagas e a Lilian Lemmertz, né? E o Maurice Vanot, que era o diretor, ele me pegou no meio do trânsito, assim, a gente estava parado no trânsito e tal, e ele falou assim, preciso falar com você e tal, não sei o quê. E aí foi uma troca de telefone e tal, ele ligou para mim e disse assim, eu vou montar uma peça que eu quero que você faça. Eu cheguei lá, era com a Cacilda, Valmor, Lilian Lemmertz, né? E aí foi um sucesso na época, né? Que era o casalzinho jovem. Eu e a Lilian, nós éramos os jovens, né? A Lilian é a mãe da Júlia Lemmertz, né? E nós éramos um casalzinho jovem, mas a gente fez bacana, eu e ela. 26 anos, eu tinha 26, 25 anos, né? Quando eu fui atirado no meio dos leões, porque a Cacilda e o Valmor eram conhecidos como os leões de cena, né? Eu me lembro que o Flávio Rangel, antes da estreia, falou assim para mim, cuidado, que eles viram 2 leões na estreia e tal. Aí eu fiquei super assustado e entrei em cena. Mas eu deixei acontecer mesmo. Deixei, as coisas foram acontecendo. Eu não tinha muita escolha no começo, porque você tem que fazer meio que tudo, né? Aí depois você vai escolhendo um pouco mais, né, os seus trabalhos e tal. É que a Van tem que sair. A Van tem que sair, né? Sou eu. A gente sabe que nessa carreira de ator, a gente passa por altos e baixos. Claro. Em algum momento que você esteve embaixo, você pensou no plano B para se sustentar, para pagar conta, para se virar? Pois é. A conta da luz vem todo mês, né? E o trabalho nem sempre, né? Você tem que se programar e ter um pouco de sorte também, né? Sorte também é importante. Mas eu costumava dizer para a Vera que nos meus natais eu passava sempre desempregado. Porque parece mentira, mas os meus contratos terminavam no começo de dezembro, e aí para tudo no mês de dezembro, não assinava um novo contrato e tal, dizia assim, estou desempregado. Então, mais um Natal desempregado, né? Isso aconteceu muitas vezes, né, Vera? E até que depois os contratos passaram a ser mais longos e tal, não sei o que, aí ficou um pouco melhor. Mas eu passei por momentos difíceis na carreira, né? Muito difíceis, né? Muito difíceis.
Eu me lembro que uma vez eu ia para a Globo fazer uma novela lá, ia assinar um contrato lá, e eu estava fazendo umas aulas de administração de empresa, não, como apresentador, né, na TV Cultura. Era a direção do Abu Janra. E aí eu falei, Abu Janra, eu preciso fazer rápido isso aqui, porque eu tenho que ir para a Globo fazer a novela e tal. Não, você vai para a Globo e tal. Então nós passamos a gravar com antecedência, né, para terminar logo o curso, para eu poder ir para a Globo gravar a novela, que era o Cavalo de Aço na época. Aí fizemos, terminou e tal, não sei o quê. Quando terminou, eu tinha que ir para a Globo, e aí, num determinado dia, aí eles não mandaram a passagem, e no dia seguinte a mesma coisa, eu liguei para lá, houve um problema qualquer no meio, o Daniel Filho diz assim, não, estou tentando aqui, porque não sei o que lá, tal, porque a censura, naquela época tinha censura, né? E o teu personagem não pode entrar e tal. Como não pode entrar? Não pode entrar, porque a censura não quer e tal, era um traficante. Naquela época tinha, não podia, traficante não podia e tal. Eu falei assim, mas e agora? Agora eu já saí da cultura e agora como é que fica e tal? Aí eu passei um mau bocado ali, porque meu filho tinha acabado de nascer, né? E despesas e tudo mais e tal. Mas aí depois acabei indo para a Globo, eles honraram o contrato e tal, e deu certo. Mas você passa por momentos, às vezes, muito difíceis, muito complicados, pode acontecer. Então você tem que se programar, tem que ter né? Tem que ter uma cabeça boa nesse sentido, de administrar a sua própria vida, as suas finanças, enfim. Porque não é um trabalho como qualquer outro, né? Que você trabalha, vai sempre e tal, só se você for demitido. Mas se não, é todo mês, não é assim. É um pouco diferente. Claro que com os contratos mais longos, aí tudo bem, né? Contratos de 4 anos, né? Mas também você não sabe o que vai acontecer depois de 4 anos. Pode dar certo, pode dar errado. Né? Então, você está dentro desse universo também, minha pergunta. Você começou na TV Tupi, depois você transitou por TV Globo, TV Bandeirantes, TV Record, SBT também, né? Fez trabalho em todos. E a gente sabe que existe uma coisa de... A Globo teve esse monopólio durante muito tempo de que as pessoas só podiam servir ao senhor, que era a Rede Globo. Em algum momento você se sentiu na geladeira por ter Claro. trabalhado em outras? Não, porque trabalhava em outras não. Já me senti na geladeira estando lá dentro, né? Que por algum motivo você não é escalado, diz assim, mas o que está acontecendo? E, sei lá, existem problemas desse tipo. Você tem que saber administrar e tudo, porque existem as panelinhas, existem os clubinhos, né? Os conchavos e tal. Isso existe, né? Então é como você se situa, né, no meio dessa história toda, né? Você tem que ter um talento paralelo para isso, né? Você tem que saber mais ou menos como é que é, né? Eu sempre me mantive mais ou menos bem, mas eu tenho alguma dificuldade de administrar isso também. Eu não sei muito bem como é esse jogo, não. Eu vou fazendo, mas não é tão simples, né? Até aqui deu certo. Foi dando certo. Não posso reclamar, não. Aqui, ó. TV Ciente, tem algum que te dá mais prazer em fazer? Não, eu tenho prazer em todos os veículos, né? Hoje eu adoro fazer cinema. Eu só não gosto de acordar cedo para fazer cinema, porque... né? Cinema é cedo, longe... Não, porque assim... assim não, começa a filmar às 7 da manhã. Pô, é desumano. Você filmar às 7 da manhã, você tem que acordar que horas, né? Para chegar lá com a cara boa e tal, e alegre e feliz, porque é complicado. Aí diz assim, não, é por causa da luz. Não, mas é do estúdio. É dentro do estúdio. Que luz é essa? Né? Não, mas tem que ser por causa da luz. Sempre é por causa da luz. Aí quando 4h30, 5 horas, termina a filmagem. Ué, por que não faz um pouco depois? Por que não começa às 10h30, 11 horas e vai até umas 9 da noite? Entendeu? Por quê? Por causa da luz. Por causa da luz. Por causa da luz.
Só mais uma perguntinha. Eu sei que é difícil, você já fez 43 personagens na TV, mais de 40 no teatro, mas tem algum personagem que você ainda pensa que você quer fazer? Tem vontade? Agora não mais. Ao longo da minha carreira, sim. Ao longo da minha carreira, pensei em fazer alguns personagens, que não, geralmente, é curioso isso, geralmente não acontece, né? Eu gostaria de fazer o Rei Lear, por algum motivo você não faz. O que você vai querendo fazer, e acontece em outros personagens, né? Que você não estava nem pensando, né? Então, todos os que eu pensei, eu não fiz. Nenhum deu certo. Nunca deu certo, né? Então, agora eu já não penso mais, porque também já estou numa idade que não dá mais para pensar em nada. Agora, o que cair na área, eu chuto, se der para chutar. Se não der, eu furo. Eu queria saber se em algum momento da sua carreira você se desiludiu e pensou em desistir. Pensei em desistir. Pensei. Mas foi um... Ilha Bela, não? Foi. Foi um erro, né? Um absurdo, um equívoco, né? Porque eu estava um pouco pressionado lá na Globo, terminando Gabriela. Eles queriam que eu fizesse outra novela em seguida. Eu não queria fazer, porque o personagem, eu não gostei do personagem, eu não lembro exatamente o que foi. Mas, enfim, então eu não queria fazer. E aí começaram a implicar comigo, e não sei o quê, e tal. Tinha um cara lá que implicava comigo de graça, né? Que era o segundo homem da Globo lá, que o primeiro era o Boni, o segundo era ele, né? E ele implicava, assim, eu também não ia com os cornos dele, né? E, enfim, até que ele me mandou embora por telegrama. E aí, eu peguei o telegrama,